Boa tarde. Vamos fazer nosso devocional abençoado da segunda-feira? Amém, né? Tô sabendo. Hoje o nosso devocional encerra a série de encontros com Jesus, né? Eu trouxe aqui outros 2 devocionais muito abençoados e a gente meditou, né? Eu acredito que muitas pessoas tenham meditado na palavra e ela tenha te encontrado. Agora, meio-dia, eu lancei o primeiro no YouTube e eu lancei o segundo agora. Vai ser liberado às 2 horas, tá? O segundo devocional. E esse terceiro vai sair às 6, na graça de Deus. Mas eu espero que você fique aqui para assistir comigo, para você escutar um pouquinho da palavra. Ontem eu fui no culto muito abençoado, falou sobre perdão. E ele mostrou o perdão também de uma forma tão diferente para nós, sabe? Então, eu quero falar um pouquinho disso no início, porque tem a ver com essa parte aqui. E esse texto da Bíblia, né? Vocês sabem, né? Que nós estamos o quê? Com a Bíblia, né? Devocional tem que ter Bíblia. Então, nesse texto, nós temos 3 versões deles, né? Nós temos em Lucas, em Marcos e em Mateus. E esse texto, ele vem trazendo um Jesus que está na multidão. Amém? Jesus na multidão é aquele que passa, sabe? Sabe as oportunidades que nós temos na nossa vida e a gente vem usando de desculpa para as coisas não fluírem, enfim, várias coisas, né? Então eu acho que esse texto ele vem falando um pouco sobre como nós às vezes precisamos também ir de encontro a Jesus. Jesus estava passando na multidão. E essa mulher que ela já tinha o fluxo de sangue há mais de 10 anos, né? Vocês sabem disso, essa história é muito famosa. E ela não foi uma pessoa que não tentou se curar, sabe? Ela não foi uma mulher que, eu vou esperar uma graça. Não, ela fez de tudo. Ela acabou com o dinheiro dela. Então quer dizer que ela não era uma pessoa desprovida, né? Não era uma pessoa pobre. Então você percebe que ela foi de encontro a médicos, todas as possibilidades para ser curada, ela foi atrás. E naquela época, você sabe que a questão de você estar nos seus dias, né, no seu fluxo, te tornava impura para aquele momento. Imagina você não poder seguir a sua vida, porque você não está pura. Então você tinha que você vivia à parte, sabe? À parte. E aí a gente observa essa mulher nesse momento e a gente olha para isso, para essa visão, e aí ela sabia que ela não tinha mais saída, mas ela tinha a saída, né? Vamos lá, a saída. Não era uma possibilidade, não, era a saída, né? E aí, boa tarde, todo mundo tá chegando, já vem falar com vocês. E aí a gente olha para esse cenário que a gente tá vendo aqui, de Jesus super ocupado, né? E a gente sabe, eu tenho a mania, às vezes, de fazer minhas orações pensando que o meu problema é tão pequeno que eu não quero incomodar Deus. Eu não quero incomodar Deus com o meu problema, porque eu fico pensando nos problemas dos outros, nas situações dos outros, né? Na dificuldade que o outro tem. E aí eu não vou de encontro a Jesus, por quê? Porque eu não me permito. Comecei agora, Jéssica. Eu não me permito, eu não me valorizo o suficiente para achar que o que eu preciso tratar também é importante. E é importante. A gente não pode se diminuir para uma situação e a situação não ser resolvida, não é verdade? Então a gente tem que tratar as coisas. E lá em Marcos, ele fala da mulher em si, né, como ela mesma. E quando ela toca nas vestes de Jesus, lá
no manto de Jesus, você tem que entender que não importa como você se sinta, sabe? Não é uma questão de como você pensa de você. Jesus, quando você toca na orla das suas vestes, ele te sente. Ele sabe que alguém tocou as minhas vestes. E aí, os apóstolos, né? Os apóstolos, eles falam com Jesus, porque Jesus pergunta: alguém tocou as minhas vestes? Aí em outro texto: quem foi que tocou as minhas vestes? E os apóstolos olham para ele, incrédulo. Tu imagina, Jesus sendo quem era, ele estava no meio da multidão. Gente, multidão não é um povinho, não é 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas. Era uma multidão. E aí os apóstolos olham para ele e falam: como é que tu me pergunta isso? Tipo, exatamente assim, como que você me pergunta um negócio desse? E ele falou assim: não, alguém tocou as minhas vestes e dela saiu poder. Ele falou isso, entende? Ele não falou: alguém tocou Ele sabe que tem muitas pessoas tocando nas vestes dele, tentando chegar, se aproximar dele. Só que quando a veste, a orla do Senhor chega até uma pessoa que tem fé, há uma transformação, há um cessar de algo que precisava cessar, ou também pode ser o início de algo que precisava iniciar. E aí você está muito convidado a fazer parte desse devocional, que eu espero que fale com você, porque eu acho que ele é um tema que eu nunca trouxe para cá nesse 1 ano que a gente tá junto, mas Jesus, ele tá presente. Eu só tô te trazendo uma ótica de quem está sempre com Jesus, quem já teve esse toque, né? E às vezes nós entramos numa igreja, uma congregação, numa fé, e nós achamos que encontramos Jesus. Só que o encontro com Jesus é mudança completamente. É uma mudança completa de identidade, se for preciso. É uma mudança de comportamento, se for preciso. É uma mudança de mentalidade. Porque se não começar na sua mente, na sua essência, como é que você vai dar continuidade para aquilo? Como é que você, pense comigo, você, quando é novo, entra para a escola, se forma na escola, a gente passa ali os 18, depois do ensino médio, qual é o percurso que você vai seguir? Antes, né, eu sou millennium, o nosso percurso era sair da escola do ensino médio, entrar para o Enem, passar numa faculdade, ter uma profissão e seguir aquela profissão. Hoje já não é tão esse caminho. Por quê? Porque a multidão esqueceu Jesus, que é o centro, e se tornou o centro. Então a gente está nessa busca de essência novamente. Em vez de sermos a multidão, tá? Olha o conceito, vocês vão entender. Nós queremos ser Jesus. Nós queremos ser o canal de transformação daquilo. Em vez de nós sermos as pessoas que são tocadas pela palavra, nós somos aqueles que queremos, né, ser a estrela da nossa fé. E não é. Você é um pilar ali dentro para a execução da sua fé. Mas acima de tudo tem o nome de Jesus. É só você observar. Hoje nós estamos em igrejas que elas perderam as essências, né? A gente tem um devocional, uma série de devocionais, que é as cartas de Apocalipse para as igrejas. E eu trouxe ali um pouquinho do que está acontecendo hoje na nossa igreja, né? Na nossa casa de Deus, a casa de oração. E pode ser um dos nossos próximos temas, mas para você entender que conversar com Deus
Não é como se você pagasse para isso. Ontem o pastor falou uma coisa assim que me tocou, que é o perdão, e não é você perdoar. Não é sobre você e alguma coisa. É que você já recebeu o perdão. Você que precisa aceitar o perdão, que é o que nós não aceitamos. Porque a partir do momento que eu olho para minha rotina e falo que tem alguém pior que eu não me perdoo. Eu não aceito essa melhora minha. Ele falando isso e eu fui escutando, fui prestando atenção na palavra. E essa questão de transformação, ela muda completamente a ótica. No sábado passado, na quinta passada eu fui no culto e o pastor pregou sobre Jonas. E eu já falei pra vocês, né, que o livro de Jonas é um livro que fala sobre perdão e falta de amor. Porque o profeta, que era Jonas, tinha que levar a mensagem que Deus destruiria Nínive. Só que o profeta não queria levar a palavra, porque ele sabe o poder que através da palavra teria de transformação ali. Então ele fugiu, ele foi para outro lugar, porque ele não queria cumprir o propósito. Mas você precisa cumprir o propósito. E aí Deus mostra para ele, né, que essa história é de Jonas. Para mim a história de Nínive, ela é coadjuvante na história de Jonas. Porque para você entender, né, um profeta não é bagunça. Não existiam vários profetas, existiam o profeta. Hoje em dia, a pessoa coloca no link da bio, profeta tal. Aí você escolhe qual profeta você quer ter de estimação, né? Hoje, aí você olha para a história da Bíblia e você percebe que dentro da história da Bíblia, o profeta era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente, um homem que seguia as escrituras, ele tinha noção da palavra, noção da história, não era uma pessoa leiga. Da boca dele, quando ele abria a boca para falar, era porque Deus estava mandando. E aí você ir contra a palavra de Deus influencia muito sua rotina. E aí a gente vai lá para o Novo Testamento, que é a parte de Jesus, que Jesus também ele veio através de um profeta, a sequência, né? A gente pega o Antigo Testamento até o Novo Testamento e você tem um encontro com Deus. O Deus vivo, o Deus encarnado. Você tá vendo meu WhatsApp pitando? Pois é, garota. Deixa eu desativar aqui meu coisa. Ali no encontro com Deus, ali dentro da mensagem, né? Quando Deus quer falar com o homem, ele traz alguém anunciando. Só que aqui nessa mensagem da mulher do fluxo de sangue, ela já tinha em todos os momentos tentado resolver aquele problema, tentado melhorar aquilo na vida dela, e ela não conseguiu. Ela não conseguiu. E aí, pronto, já ajeitei. E aí eu quero trazer pra você que às vezes as nossas mãos não encontram o caminho certo. Os nossos pensamentos, o nosso eu, né, que a palavra fala que você não pode se basear só na sua capacidade, só no seu entendimento, né? Mas que você olhe para a palavra e fale: Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer falar comigo que eu não estou escutando? É o que eu estou falando faz tempo aqui, né? Quando a gente está em processo de mudança, de melhorias pessoais, tá? E isso serve para você. Talvez você esteja querendo fazer algo diferente na sua vida e não consegue achar o início desse processo. Porque você acha que o início do processo de emagrecer é fechar a boca, né? É ir na academia, é começar a fazer marmita, e não é. Você acha que o processo para você ter um relacionamento bom e feliz, talvez seja você começar a se comunicar melhor, se comunicar mais, ou procurar alguém bom para sua vida, analisar aquilo, e às vezes não é esse processo.
Às vezes o processo não é nada do que você tá pensando. Tem gente que começa um novo capítulo na sua história através de um processo muito ruim. Talvez de um término, de uma demissão. Talvez o novo capítulo da sua vida comece exatamente com a mulher do fluxo de sangue, passando por um problema enorme que ela não consegue solucionar. Não é? Exato, é muito doloroso. E a Camila, ela comentou aqui conosco sobre... Cadê? Bom dia, 10h40 onde eu moro. Que bênção, fico feliz por vocês. Cadê, ó? Em nome de Jesus, ele vai me curar. Eu me identifico com a história dela, porque eu tenho um transtorno de ansiedade. Dizem que não tem cura, mas... que em nome de Jesus, como curou ela pode me curar. Sim. E aí eu trago pra vocês uma questão que o pastor falou ontem. Você espera para agradecer, sabe? Ela, quando ela foi tocar nas vestes de Jesus, ela já sabia que ela seria curada. Ela não foi lá tocar para talvez ser curada. Ela não foi lá, não. Ela já sabia quem era Jesus, ela já sabia as coisas que ela já tinha feito, e ela falou, não, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Ela não foi para um cantinho para ver se tinha parado o sangramento. Ela já sabia que tinha sido curada. E quando Jesus pergunta, quem me tocou? Ela já se anuncia. E às vezes a gente começa o nosso processo em meio a essas multidões, e essa multidão aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês, que às vezes a multidão, ela tá ali pra te distrair, ela tá ali pra te dar opiniões e informações. E aí, quando você consome isso na sua vida, você se torna mais invisível ainda. Muito mais invisível. Quer ver um exemplo? De 2020 para cá, nós nos aproximamos mais com o telefone, com o celular. Por quê? Você acha que não, mas de abril até outubro de 2020, você ficou enfiado no telefone ou na TV. Porque era o seu tempo de distração, porque você tinha que estar em lockdown. E aí você precisava estar sempre ativo. E hoje você não consegue mais desligar. Hoje você não consegue mais ser uma pessoa que não consome as coisas. Então você está sempre recebendo uma opinião, uma informação, uma distração. Olha, eu vou te indicar um perfume, eu vou te indicar uma profissão, eu vou te indicar um aplicativo, eu vou te indicar tu tá sempre recebendo informações e você não colhe nada nisso. Não colhe absolutamente nada. Por quê? Porque você não para de ser invisível. Hoje de manhã eu postei na minha empresa sobre uma informação que eu tô recebendo muito dos meus clientes, que é o quê? Quando você... Aqui. Eu coloquei assim... Todo mundo igual. E ninguém, até alguém decidir não ser. Todo mundo igual. Até alguém decidir não ser. Sabe o que isso significa? Que quanto mais você copiar alguém, quanto mais você se inspirar em alguém, menos identidade você tem. Só existe um ser, uma pessoa para você se inspirar o suficiente para ser alguém, que é Jesus. Só que para você se inspirar nele, você precisa ter uma identidade nele. Entende? Nós já estamos habitando aqui. Você tem que olhar para Jesus e falar, sim, eu me reconheço aqui. Sim, eu me reconheço curada. Por exemplo, Camila falou que tem a questão do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele é gerado por gatilhos que às vezes não são seus.
Foram gerados por situações, por acontecimentos que você não consegue se libertar disso. Uma mensagem você não quer escutar. Quando você recebe uma ligação, é um desespero. Esse transtorno que a gente sente, tá vendo que o transtorno da mulher do fluxo de sangue é dela, sabe? É dela. Só que às vezes tem sentimentos, doenças mentais também nessa parte, que acontecem em nós, que foram dados por terceiros pra gente. E eu não soube lidar bem com isso, e aí essa doença virou minha, sabe? Deixa eu ver aqui, ó. Você acredita que eu sei disso? Não sou eu doente, mas o meu casamento frustrado. Viu? Meu relacionamento, eu fiquei assim por conta disso, mas eu sei que não sou assim. Exatamente. Boa tarde, Anne. É isso. Tá vendo como a gente sabe que não é nosso? Como é que Deus vai tratar algo que não é nosso, que não está em nós? O que ele pode tratar é o que a gente tem em nós, sabe? É algo nosso, a nossa insegurança, a nossa falta de paz, a nossa falta de fé. Isso ele consegue tratar em nós. Agora, quando é coisa do outro, que a gente pega e assume, e a Val tá aí, ela lida com bastante mulheres que têm essa carga, é complicadíssimo. Sabe? É a mesma coisa da gente olhar e querer que o outro trabalhe, sabe? Que o outro faça as coisas e você se sentir mal por ele não estar fazendo, por ele não executar, sendo que o que ele está fazendo, executando hoje, está gerando um transtorno para terceiros, sabe? E aí a gente olha para isso, olha para essa mensagem da mulher do fluxo de sangue, você percebe que, para vocês entenderem um contexto, que eu quero que vocês comecem a ler a Bíblia para vocês entenderem contextos, Jesus, ele estava passando na multidão, ele estava andando, e ao longo dessa caminhada, ele também tem a filha de Jairo, porque Jairo já vem falando que a filha dele morreu, e ele falou, não, a menina tá dormindo, e Jairo, não, mas a minha filha tá morta, sabe? E aí, a gente começa a perceber que Jesus, ele não estava ali para tratar só a mulher do fluxo de sangue, né? E a gente começa a entender, opa, eu sou essa pessoa na multidão, mas eu não sou uma pessoa só na multidão, eu sou na multidão. Eu existo na multidão, eu sei quem eu sou, eu preciso me posicionar para eu ter isso na minha vida, sabe? E aí, nessa mensagem que eu trouxe lá no meu Instagram, né, que é da minha profissão, eu trouxe ela com o intuito de vocês entenderem que você tá olhando pro teu telefone, eu vou mostrar o contexto pra vocês entenderem, tá? Amém? Ó. Assim, ó. Todo mundo igual, até alguém decidir não ser. Você não precisa de mais um conteúdo, você precisa sair da multidão, entende? Por quê? Porque vocês me viram, né? Você tá construindo a sua vida na distração. Ah, mas isso aqui tá bombando agora. Ah, isso aqui tá bombando agora. Ah, essa igreja tá bombando agora. Ah, isso aqui, agora eu vou nessa aqui. Ah, eu vou nisso aqui. Não. Você vai para a essência. Todo mundo igual quer dizer o quê? Olha, vou mostrar um contexto aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Tá vendo que tem uma luz aqui? Olha essa pessoa do lado. Olha, tá todo mundo. O que ilumina é o rosto dela. Tá vendo? E aí o que eu quis trazer nessa mensagem é o seguinte. Enquanto você forçar a vista dos outros... Opa, meu telefone tá indo embora. Enquanto você for forçar a vista dos outros pro telefone, sem olhar nos seus olhos, sem olhar na multidão, você não vai se destacar. E eu não tô falando aqui, eu tô falando no meu contexto profissional, mas eu quero que você olhe para essa mensagem e fale assim, ó, para eu abrir a minha mentalidade, para que a luz venha de cima e não do meu telefone, eu preciso estar em contato com Jesus. Para que as pessoas consigam ver o brilho do Espírito Santo na minha vida, ele precisa habitar na minha casa. Ele precisa estar comigo na minha rotina. Ele precisa habitar na minha casa, ele precisa estar ali comigo. Aí um outro post.
O outro post que eu vou postar lá nos devocionais, ele é muito bonitinho, tá? Cadê meu postzinho? Tá aqui. Que ele vai sair e eu espero que a palavra te encontre lá também, né? Que é esse aqui, ó. Olha que bonitinho. Ó. Tá vendo? Jesus, ele não te encontra. Ó, Jesus não encontra a gente só no culto, ele encontra a gente no meio da nossa vida comum, nos lugares onde a gente se perde. Então, em Romanos, ele fala transformação pela mente, sabe? Por quê? Eu trouxe essa mensagem que eu ainda vou postar, que eu tô com muito trabalho aqui, né? Segundou, você sabe que segunda é um dia difícil nas empresas. Deixa eu arrumar vocês de novo aqui. Perdão, gente, mas vocês sabem, né? Trabalho é trabalho. Essa mensagem é: Jesus, ele tá te esperando ali para você sentar à mesa, para que você tenha uma comunhão com ele. Aqui ele tá te esperando. Aqui da multidão, ele tava passando, resolvendo outras coisas. Só que se você olhar para isso, você vai ficar estagnado, você vai ficar parado, ou você vai de encontro a Jesus como a mulher do fluxo de sangue fez? Sabe, hoje eu trouxe o contexto aqui de que a gente tem pouquíssimo tempo para tudo na nossa vida. Só que o nosso melhor tempo, o tempo onde não tem celular, onde não tem distração, onde não tem pessoas me chamando, onde eu dedico meus 5 minutos, 1 hora mental, é reservado para Deus. Essa é a minha hora mágica, é a minha hora onde eu consigo respirar e olhar para aquilo e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Eu tô pronta para te escutar, eu tô pronta pra... O pastor falando ontem, parecia que eu tava me escutando do outro lado. Ele falou assim: teve dias que eu cheguei na igreja tão cansado, tão exausto, exaurido, que eu fiquei lá no cantinho, no final da igreja, bem escondido, onde ninguém tivesse acesso a mim. Olha isso. Mas Jesus me encontrou lá naquele cantinho. O pastor da igreja chegou e falou assim: irmão, hoje eu tô precisando de uma oração, tu ora por mim? E aí ele, na mente dele, falou assim: somos dois. Eu também tô acabado. Só que a nossa força não é disso. Não é você se comunicar que você também tá fraco. É dizer assim: não, irmão, eu vou orar por ti e Deus vai te abençoar. E aí ele orou para aquele pastor. E ele disse assim que o peso que tava... O pastor falou para ele assim: cara, o peso que tava em mim saiu completamente. Completamente. E aí isso o pastor falando na mente dele, que o peso dele multiplicou. Que ele ficou pensando: nossa, uma pessoa precisou de mim. Aí ele tentou se esconder mais um pouquinho. Aí veio o outro pastor e falou assim: eu preciso que você dê a palavra hoje. Aí tu imagina o nosso complexo de inferioridade, o nosso momento de... Tem pessoas melhores que nós, tem pessoas maiores que nós, que estão na bênção ali para fazer o que o Senhor está pedindo para eu fazer, mas o Senhor está vindo até mim. Não foi o pastor que veio até ele. Quem que foi que veio? Sabe? Quem que foi que veio até o irmão ali? E aí ele disse que o caminho, né, até o púlpito era um pouquinho maior, e ele foi pensando, lembrando o que Deus podia falar para ele, para encher ele, e para que ele transmitisse isso para a igreja. Porque ele ia fazer a obra, entende? Tá vendo aqui? A mulher do fluxo de sangue, se esperasse curar o fluxo de sangue, ela não ia encontrar Jesus. Sabe? Ela não ia ter essa oportunidade de encontrar Jesus, porque ela ia esperar passar. E às vezes é o que a gente faz todos os dias, a gente espera passar. Só que aí Deus, ele não quer que você sofra por isso. Sabe por quê? E é onde eu me conectei com a palavra ontem. Se você tem que sofrer, tá? Não estamos falando de consequências, estamos falando de sofrimento, penitência. Se você tem que pagar a penitência, Jesus fez o que para você na cruz? Você entende que daí a gente está tomando um lugar de Jesus de novo? Que eu falei, né? Hoje nós queremos ser Jesus ao encontro da multidão, não o contrário. E quando a gente faz esse contexto de penitência, de não receber o perdão, quer dizer que eu tô me colocando no lugar de Cristo, que foi
pra cruz pelos meus pecados, porque eu não acho isso suficiente. Então o conceito de perdoar, de receber o perdão, é aqui que se encontra. E aí, pra mim, a mensagem me tocou e eu falei, realmente, eu estou errada aqui nessa visão. E eu tô escutando muito barulho. Eu tô escutando pessoas falando no meu ouvido sobre coisas que quem tem que falar no meu ouvido é Jesus. Só que o meu ouvido às vezes fica bloqueado pra palavra e desbloqueado pro mundo. E é o que acontece, não é? Quando você é extremamente influenciado, quando você é motivado por terceiros, você espera, né, a motivação de terceiro, o que acontece, né? Oi, Guga. Neste caso, o recado da cruz não seria oculto racional? Sim. Por isso que a gente tem nosso devocional aqui, ele é muito racional, no sentido de você entender que a fé é crua, que o extraordinário, que o milagre, é quando você entende pequenos contextos históricos para que você se conecte com a palavra, né? Não ser um fanático, um extremista na sua fé, né? Que a gente traz aqui que o conceito aqui é mais espiritual e racional possível, porque Jesus era racional. Se você lê o contexto, ele tenta falar contigo de uma forma tão clara que ele usa parábolas. Porque ele sabe que se ele falar do jeito que Deus fala, você não vai compreender. Deixa eu ver outras pessoas que falaram aqui. A luz tem que vir de cima e não do celular, por isso me sinto confuso. Entendeu? E às vezes eu trago aqui alguns contextos, né? E a gente não consegue mais. O problema de hoje é exatamente. Deus, ele não é um Deus de ficar realizando desejos fúteis. Sabe? Eu sei que nós temos desejos simplistas. Tô falando de fútil e simples, são diferentes contextos, tá? Mas eu tava falando ontem com meu namorado, né? Eu falei assim, hoje no almoço, que a gente pede pra Deus algo tão simplório que é: Senhor, eu só quero poder pagar as minhas contas. Ele falava muito sobre isso. E aí ontem Deus tocou no meu coração sobre essa frase, que é o contexto de pagar as suas contas. Irmão, quem paga a conta não consegue ter guardar um dinheiro, não consegue ter um dinheiro para emergência. Então o contexto de você ter o suficiente para pagar as suas contas, ele foge um pouco da realidade do que Deus tem para nós também. Porque se Deus fala que a palavra diz que ele é o dono da prata, da abundância, é porque você sabe o que fazer com essa abundância. Você sabe onde investir essa abundância. Então, quando você se torna simplista, né, no contexto simplórios, a gente começa a diminuir o que Deus tem para nós. Porque às vezes Deus quer que você vá pregar lá daqui a 2 estados, mas você não tem dinheiro. Porque você pediu para Deus apenas o suficiente para poder pagar as suas contas. E Deus tem infinitamente mais pra gente. E eu não tô falando de financeiro, tá, gente? Só pra vocês saberem, né? É o contexto de... Olha o quanto Deus tem aqui pra nós. Quem paga as contas são aqueles que adquirem as contas. Sim. Muito bem, eu também tenho esse pensamento, sabia? Às vezes a gente pede pra Deus um respiro, né? Um dinheiro a mais para algo que nós mesmos fizemos, sabe? Nós mesmos temos esse contexto disso aqui. Não é algo sobrenatural, é algo que a gente pode construir com as nossas mãos e que Deus ele vai te dar orientação para que você construa isso com o tempo. E às vezes a gente quer que surja uma oportunidade gigantesca. E eu tô me colocando nessa situação porque muitas vezes eu pensei assim, cara, eu preciso ter muitos clientes, sabe? E eu não escutei a voz de Deus nisso. Eu pensei assim, eu preciso ter muitos clientes. Daí Deus falando assim, muito quanto? Quanto que é muito pra ti? Às vezes, pra mim, o muito cliente pode ser 3 pessoas. Já vai ser muito, porque dá muito trabalho. Aí a gente olha pra frente, pra irmã, vamos pra Val, que eu tenho mais contato. A Val, como analista na parte de terapia,
O muito para ela pode ser 50, porque ela tem um time de atendimento que é de 50 minutos e ela pode atender até 7 pessoas por dia, entende? Muito quanto? Porque se você não for específico com as ações que você tem na sua vida, se você não for metrificar da forma correta, que é um outro conteúdo que eu vou trazer, você não sabe, e você é tão leigo nesse sentido dessa informação que eu tô passando, que você não consegue, porque pra você, você tem um sonho de ler a Bíblia em 1 ano. Pra quê? Você tem um objetivo de começar a pregar nas igrejas. Qual o contexto disso? Já pensou? Né? Isso é verdade, gente. Isso aqui é um contexto. A mulher do fluxo de sangue, ela queria ser curada. Por que ela queria ser curada? Porque ela era a parte da sociedade. Porque ela não conseguia ter uma vida plena. E ela tentou de tudo para isso. E aí Jesus, ele não tá perguntando se ela queria ser curada. Lembra que eu trouxe outro devocional para vocês? Que era esse aqui. Onde a gente tem a história do paralítico de Betesda, tá? E Jesus aqui, ele vem perguntando pro paralítico se ele queria ser curado. Nesse contexto, o paralítico, ele deu uma desculpa sobre por que ele ainda não tinha sido curado. Mas Jesus não perguntou isso para você. Ele perguntou se você queria ser curado. Você quer ser curado? E aí a gente entra nesse texto, né? Da mesma forma que quando ele espera a mulher samaritana no poço, ele espera a mulher samaritana. Por quê? Ela vai chegar ao meio-dia. Ela vai chegar no olho do sol. Ele esperou, ele teve um encontro. Aqui ele foi ao encontro, aqui ele foi ao encontro. E nesse contexto aqui, Jesus passava. Ele estava sendo encontrado. Só que da mesma forma, você precisa estar no caminho. No caminho. Entende? Deixa eu ver o irmão que falou de novo. Essa palavra traz poder, logicamente. O quem quer e busca. Quem quer busca. Mas o leigo está na ausência do sonda-me, ó Deus. Mas a pergunta de Jesus não simplifica uma resposta? Sim. Mas a resposta do homem que estava ali no tanque de Betesda, quando ele fala, pode ver a pergunta que ele fala. São perguntas diferentes. Lá no poço, ele pede água. Aqui, ele pergunta se o paralítico queria ser curado. E aqui ele pergunta quem me tocou. São contextos diferentes, mas todos eles têm a ver com Jesus. Aqui a gente não está falando dessas pessoas no contexto, eu estou falando das formas que Jesus encontrou e nos encontra em diversos momentos. Nós queremos que um profeta, ele fale conosco. Eu tenho ainda muita coisa presa dentro de mim nesse contexto, que eu gosto de quando Deus fala comigo através de terceiros. Eu gosto disso, mas eu também sei escutar a voz de Deus. Eu olho para isso, eu olho para a palavra e eu percebo a conexão que tem. Aí o pastor ontem estava falando sobre Davi, né? Davi, que você sabe que Davi não é perfeito. Você olha para Davi e vê um homem falho, atitudes falhas. E mesmo assim ele tem um coração segundo a Deus. Por quê? O que significa isso? É um coração que sempre volta para Deus porque sabe que é falho. Ele sabe que ele precisa olhar para si e falar assim: realmente eu tenho umas atitudes tenebrosas, Senhor. E eu tenho medo de perder a sua presença. E ele fala, né? Me tire tudo, menos a sua presença. Isso quer dizer o quê? Que você precisa primar por estar com Jesus. Só que você acha que estar com Jesus no contexto espiritual é um fanatismo, porque é isso que a gente aprendeu olhando de fora, né? Não tendo as nossas experiências.
É você olhar pro irmão que tá sempre falando um versículo, pra você olhar pro irmão que ele tá sempre falando em línguas, ou pro irmão que ele tá sempre, tipo assim, tu olha pra você, nossa, ele tá sempre, né, espiritualizado. Não! Às vezes ele tá sendo só religioso, porque ele decorou. Quantas vezes vocês já viram passar por aqui? O Google é novo, que eu não vejo ele com frequência aqui, pode ser que ele só não fale, né? Eu quis dizer, eu respondo o que quero, mas o problema é... Permanecerei curado, entende? Sim, entendo. Depois você dá uma olhadinha no nosso outro devocional que tá lá no YouTube. Ficou muito bom, as duas vai ser liberado, tá? Aí, tu olha pra mensagem, pra que ele tá falando ali, e você começa a falar assim, eu preciso ter as minhas próprias experiências com Deus. Pra eu ter minhas próprias experiências com Deus, eu tenho que voltar lá no primeiro dia de dezembro, que eu fiz 30 dias em Provérbios, e a gente lê aquele devocional com os olhos de eu tenho que me examinar. Falar assim, ó, eu tô dando muita desculpa e eu tô sendo muito religioso. Quantas vezes passaram pessoas por aqui, eu deixei pra vocês verem, e eu sempre deixo, tá? Elas sendo, validando o fanatismo, que é, a palavra diz xxx, a palavra diz xxx. E aí ela falava da boca pra fora, porque o coração dela estava vazio, ela não conseguia assimilar aquelas palavras. Porque aqui a gente tá falando de essência, a gente fala de compreensão, e aí a pessoa ia lá querer jogar um versículo solto. Mas se você pedir o contexto pra ela, é a mesma coisa que aconteceu no dia que a gente falou dos 10 mandamentos. É você chegar aqui, ler um mandamento que você quer execrar na cabeça das pessoas, porque pra você faz sentido, mas você no fundo nem sabia que aquilo ali era essa revelação. É só quem participou desse devocional vai entender. Uma pessoa, não, fala de sábado, porque ninguém respeita o sábado, porque... E aí o contexto de sábado, eu acho que nesse devocional aqui me pediram e eu expliquei um pouquinho. E aí você olha pra isso e fala assim, Senhor, realmente tem muito mais coisa por aqui, né? O contexto em Davi é, se não errou, não teria o que se arrepender. Davi, quem lê a Bíblia, quem tá ali, você já sabe que eu não gosto de um monte de gente da Bíblia, respeito, mas não gosto. Você olha pra essas pessoas e você fala, meu Deus, cara, esse cara é um churume. E aí você se analisa 5 segundos... E você se conecta. Porque sim, claro, você pode não ser o extremo daquelas situações, mas não existe pecadinho, pecadão. Você que bota isso. A balança é sua. Deus não tem. A Bíblia, ela tá te falando lá. Acho que em Filipenses, se eu não me engano, ou em Tiago, tem essa passagem sobre essa questão de 2 pesos e 2 medidas. Não existe isso para Deus. Pecado é pecado, indiferente o tamanho que você esteja pecando. A diferença é que, pra mim, o meu pecado é menor do que o seu. Só que se eu sou uma pessoa racional, de leitura racional da palavra, sendo um crente racional, eu me percebo aqui. Eu me percebo dessas invalidades que eu preciso olhar pra ele e falar assim, ó, realmente, Senhor, não tá claro pra mim. Porque eu ainda não me permiti acessar essa clareza que a mulher do fluxo de sangue teve. E aí você vai seguir falando, né? Olha, eu preciso tocar as vestes de Deus para que eu consiga ver. Eu preciso ver, né? Eu preciso estar ali em comunhão. Deixa eu ver aqui o que falou. Deus não molda ninguém, somos nós que devemos nos moldar ao reino, mas Ele nos usa, sim. Os frutos do Espírito não é o mesmo do que os dons do Espírito. Cada um tem um fruto maior em quantidade. Sim. E isso a gente traz isso com tanta frequência que você é um ser completamente individual. Com dons e talentos individuais para serem usados como ferramentas para Deus, né? Oi, Ivone, tudo bem? Quem tira a vida de alguém merece perdão? E eu vou te falar algo que meu coração me trouxe semana passada. Nós temos na mídia, hoje, uma pessoa muito famosa em relação a isso. Pra você, ou todo mundo já teve alguma experiência em relação a isso. Que é o caso da Richthofen, né?
que mandou de raça os pais. E aí a gente não quer que ela siga a vida dela. Porque não é justo. Olha aqui, ó, tá? Abram seus pensamentos. Não é justo o que ela fez. E aí agora ela recebeu a herança do tio dela que morreu. Né? E a avó dela também, antes de falecer, deixou um apartamento pra ela. Tá? Mas olha o contexto. Olha isso. Você não precisa aceitar o que eu vou falar agora, mas eu espero que você entenda o meu contexto. E a gente olha pra ela e nós queremos deixar ela presa numa caixa porque ela não merece nada. Não é? Isso não é uma atitude cristã. Eu vou explicar. Não concordo com os atos, não concordo com absolutamente nada. Também tenho aflorado em mim esse sentimento. Só que aí, ela não ficou impune. Justiça humana falando. Só que eu não queria que ela tivesse ganho o apartamento da avó. Eu não queria que ela tivesse acesso à herança do tio. Por quê? Dentro de mim eu sou Jonas. Você praticou o mal, Nínive estava praticando o mal. Eu quero que você tenha a penitência, eu quero que você sofra até eu falar que chega. E eu sou quem? Quando Deus pergunta para Jó, o que você escuta naquela mensagem? Sabe? Sabe? Vocês entendem isso? Eu sou quem para falar isso? Porque você não sabe o tratamento que Deus tem com aquela mulher. A gente não sabe o que Deus tem de propósito também. E aí a gente vê pessoas sendo feridas, que é o irmão dela, né? Com certeza a família toda deve ter sofrido. Só que aí dentro de nós, eu volto para a primeira mensagem que eu trouxe aqui no início do devocional. Vamos lá. O perdão é pra quem? O perdão é pra quem? Sabe? O perdão é pra quem? Só que aí eu tenho uma outra visão, que foi a visão que me tocou, tá? Que é, no fundo, a gente olha para aquela pessoa e a gente esquece a origem dela. A origem dela não é pobre. Nada no contexto familiar daquela mulher é pobre. Nada, entende? Nada, né? Nada naquele contexto daquela mulher. Vamos tirar essa informação de quem você sabe que é, o que ela fez, tudo foi horrível. Mas ela nunca foi pobre, entende? Mesmo ela presa, ela tinha dinheiro. Mesmo ela não recebendo a herança dos pais, ela tinha dinheiro. Mesmo, entende? Ela não era pobre. Nós olhamos para ela no nosso contexto de pessoas do dia a dia, sem dinheiro, sem nada, entende? Mas ela não era essa pessoa. Alguém deixou para ela recomeçar a vida, um apartamento. Mas ela não tá deixando um apartamento da MRV, gente, na Coab, que custa 120, que não tem parede, não tem reboco. Não, a avó dela deixou um apartamento luxuoso para ela viver a vida dela, para ela recomeçar a vida dela. O tio dela, que também não prestava, deixou a herança, não deixou a herança para alguém, entendeu? Não é sorte, é contexto. Contexto, não existe sorte. Então, são com créditos racionais, tá? Calma. Não existe sorte, existe contexto. Existe propósito alinhado com as coisas que precisam acontecer. Só que pra mim, o que eu sinto? Ela não se arrependeu, tá? Você e eu, né? Nós olhamos para a nossa visão humana. Nós olhamos para a nossa visão de justiça humana, entende? A pessoa segue sendo vazia, ela segue sendo
vazia, essa palavra. Você pode ter uma casa luxuosa, os seus olhos não encontram absolutamente nada, porque não existe paz ali. Porque você sabe o que você fez foi um ato tão absurdo que realmente só se você se entregar a Jesus e sentir o amor de Deus, daí você se arrepende. Mas a minha visão leiga, humana, eu sinto que ela não se arrependeu. Ela pode ter ficado presa 15, 20 anos, não interessa. Ela saiu de lá e a vida dela continua. Ela vai se formar em direito, já tem filho, já tem família, ela já reconstruiu. Cada vez que ela passa por uma situação, ela vai embora. Não é? Mas se fosse por mim e por você, qual é o destino dessa mulher? O mesmo destino que Jonas queria para Nínive. O mesmo destino, por quê? Porque eu não tenho o mesmo acesso que ela, né? Deixa eu ver vocês. Espero que você tenha entendido a minha opinião. Mas eu também não gosto de nada de mídia. Quem criou Suzana foi uma sociedade que pede autógrafo. Sim. Sabe? A Bíblia, em sua totalidade, traz o fator justiça, mas o ser humano tende a dizer: gente ruim se dando bem e quem é bom se ferra. Aí que tá. Tá vendo o contexto que eu falei? Esse contexto da gente pensar isso quer dizer o quê? Que você merece alguma coisa. Você conquista. A sua conquista, sim, é por merecimento. Aí a gente olha pra isso, gente ruim se dando bem. Sim, se você olhar pra essa ótica, é só você ver os funkeiros, essas pessoas criando, né, canais de pornografia online para vender produto. Aí a gente tem quem consome. E sabe quem consome? Somos nós. Nós consumimos essas pessoas. Tô falando de sociedade. Nós consumimos essas pessoas. Nós nos identificamos com essas pessoas. Sabe? E aí a gente tem essa frase: gente ruim se dando bem e gente boa se ferrando. Por quê? Porque eu ainda preciso ser compensada por ser boa. Você não precisa ser compensada para ser boa. Você é boa porque você é. Porque se você tem esse pensamento de achar que precisa ser recompensada, boa você não é. Um contexto bem abrangente, tá? Só pra vocês saberem. Nada, absolutamente nada foge aos olhos de Deus. A justiça que a gente tá trabalhando aqui, tá? A justiça que a gente trabalha aqui é a nossa justiça com base na nossa vida espiritual. Essa pessoa às vezes até dá Umbanda, às vezes ela até é budista, ela tem as outras fés dela, só que você quer enquadrar aquela pessoa que não é você na sua fé. E aí você se torna um fanático, porque você quer aplicar a sua fé na vida dos outros. Eu não concordo, vocês entendem isso? Eu não concordo. E eu dou a minha opinião com a clareza dos meus sentimentos, do meu olhar, entende? Assim como eu olho para aquele irmão que tá pregando e tá traindo a mulher e tá falando de construção de lar, união, amor, propósito, relacionamento. E ele tendo vários relacionamentos. E aí eu me pergunto pra Deus, né? É onde a gente tá sempre se questionando. Senhor, você não tá vendo isso aqui? Você não tá vendo ele envergonhar o seu nome? Por que você tá permitindo isso acontecer? Quantas vezes eu já falei isso? Só nesse ano. O senhor não tá vendo isso aqui, Senhor? E aí é onde eu chego na conclusão. Ninguém envergonha o nome de Deus. Ninguém. Obras do diabo. Cristo veio para desfazer essas obras. A primeira é a morte, desde o contexto de vida. É verdade. Ele foi lá e foi ressuscitado. Começa por alguém e vai e ceifa a vida do outro. Ocorreu com Abel, sim. Mas o contexto de Abel, eu até trouxe nesses devocionais passados, tá? Que é, você percebe a consequência da sua arrogância, da sua petulância. Vou embora, tá, gente? Já terminei meu devocional, mas eu queria terminar essa parte aqui. Você percebe a arrogância, a prepotência de você não dar a primícia para Deus e esperar ser reconhecido por isso. Sendo que alguém tá fazendo realmente isso na sua essência. Mas você que acha que é uma pessoa boa, maravilhosa, o suprassumo espiritual, cheio de caroço para tratar, olha pro irmãozinho lá e fala: ai, mas eu merecia muito mais do que você. Quem te falou isso? Né? Quem te falou isso? A pessoa vê tanto gente ruim se dando bem que se perde até na fé. Sim.
Só que a fé é a ação. Lembra que eu falei pra vocês aqui? Olha, gente, quem tá aqui, ó. Esse aqui é meu livro, tá? Tá aqui no link da bio. Quando a gente entra lá na jornada 7, de novo, né? Porque a gente fala de fé e é uma jornada muito boa. A gente entende que se eu confio em Deus, não é um sentimento, é uma ação. Então eu posso estar assim, irritada, estressada, furiosa, rancorosa, com raiva, mas eu entendo que isso é um sentimento e ela não pode mudar a minha ação, que é o meu movimento de fé. Eu não posso ligar a minha fé ao meu sentimento, porque se algo acontecer que não me agrade, eu vou embora. Não é? Se eu não olhar com um olhar racional sobre a minha vida, sobre a palavra, eu vou olhar para a igreja e vou pular de galho em galho, de igreja em igreja, sabendo que a igreja é falha, feita por seres humanos, onde habitam pessoas, onde estão em comunhão. Aqui, ó, nesse mesmo contexto de multidão, nós tínhamos várias pessoas com vários problemas. Não é verdade? Uma, Jesus precisou ir na casa. A outra precisou tocar na orla de Deus, das vestes de Cristo. Outra precisou escutar uma palavra, outra precisou só ver. A gente não sabe totalmente o contexto, que mais coisas aconteceram. Mas eu ainda estou presa a esperar alguém falar por mim, ou então eu ser revelada, ou alguma coisa cair do céu, que é até o contexto que eu quero trazer para vocês. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a maioria dessas coisas está te afastando de Deus, está te afastando de Jesus, está te afastando de ter uma comunhão, de estar próximo. Isso que está acontecendo. Essas palavras que a gente solta, que vocês soltaram aqui também, em relação a eu tô vendo o mundo recebendo, né, fisicamente falando, sendo bem sucedido, sendo mal, e eu me esforçando para ser uma pessoa boa, só recebendo caroço. É isso aqui. Essa frase te afastou de Jesus. Essa frase, esse contexto te afasta da palavra. Porque é isso que o diabo quer. Lembra que eu já falei para vocês? Quem não tem a eternidade sou eu, é você. O diabo tem. Então você acha que o diabo, ele não é paciente para te receber? Ele sabe que você é o apressado aqui, ele não é. Então você pode estar nessa busca e falar assim, não, porque você nunca vai me alcançar, porque ele vai falar assim, eu vou ficar aqui do seu lado, esperando a brecha acontecer. E ela vai acontecer, porque eu tenho tempo, você que é o apressadinho aqui. É você que tá vendo as outras pessoas ser bem-sucedidas. Eu só preciso que você abra espaço para que eu coloque na sua mente que isso aqui que você tá esperando em Cristo não vale a pena. Não é verdade? Eu só preciso de um espacinho para mostrar para você que o seu casamento tem que ir pro brejo. Eu preciso disso aqui só para que você não confie na sua teoria profissional, que você tanto estudou, que você tanto se especializou. Eu preciso disso aqui para que você duvide da palavra de Deus, para que você escute uma palavra torta e você acredite na palavra porque te convém. Te convém. Você precisa fazer parte, não, você precisa ser a luz e o sal da terra. Luz para que seja guiado, né, a lâmpada para os meus pés, e essa aí é a palavra, e o sal é realmente o tempero das coisas. Hoje não tem sabor, hoje não tem, né, qualidade, sabe? Deixa eu ver aqui. Satanás é o pai da mentira, mente até sobre textos bíblicos. Sim. E aí eu sempre vigio nisso, né, sempre estou olhando para a palavra e vendo, será que eu estou interpretando errado isso aqui? Aí eu leio o contexto todo, tá? De novo, leia contextos, né? Ao homem espiritual foi dado o espírito de ousadia. E aí, o que a gente tá fazendo com o nosso espírito de ousadia, né? Só fazer 2 perguntas ao jovem de hoje. Gostaria de que Jesus viesse hoje? Pra que ele... Né? Imagina. E se Cristo pedir a sua vida hoje? Pai do Senhor, gente, que estão chegando. Eu já tô indo embora já. Você viu essas 2 perguntas? São 2 perguntas imediatistas. Que é o confirma a palavra, né? Que nós estamos sempre, tipo assim, não estamos prontos para a vinda de Jesus.
Né? Você entende? Tipo, será que eu não tenho o contexto? Será que eu não preciso ser mais crente? Será que não, se Jesus vir hoje, eu tô lascada, porque eu não tô 100% crente. Como assim? Como assim? Josi, que papo é esse que eu não gosto da Bíblia? Tô até doido. Tá aqui minha Bíblia aqui, irmã, pelo amor de Deus, aqui, ó. A Bíblia é toda arriscada. É pra mim isso? Vou ter que sair, irmã. Vai com Deus, vai com Deus. Não, eu não gosto de alguns heróis da fé, mas, de novo, é porque eu estou com a minha ótica. O meu teor de julgamento, que eu nem deveria ter, entende? Coloca lá, mas se a gente olhar um pouquinho pra trás, né? Nós olhamos pra isso e falamos assim, ó, realmente, eu já tive atitudes parecidas. E eu tô aqui crucificando o irmão que fez isso. Historicamente, né? Imagina. Nesse sentido, tá? Exato, me pegou o contexto em que queria. Cristo está contigo. Ontem eu preguei que nós precisamos estar prontos e não se preparando. Sim. Então aqui, a mulher do fluxo de sangue, ela estava pronta para ser curada. Amém? Esse é o encontro que a gente finaliza, né? Esses momentos com Jesus na Bíblia, que eu escolhi 3 momentos, tá? E, de novo, foi uma escolha. E a gente tem que escolher estar pronto. Fique tranquila, irmã, fique tranquila. É só perguntar, vocês sabem, né? Então, aqui eu trouxe o primeiro contexto, né, da mulher samaritana, pra gente poder entender que também Deus, ele vem pedindo algo que você tem, pra ver se você realmente tem, porque o que ele tem é muito melhor e muito maior pra sua vida, né, pra esse contexto. Depois nós temos a pergunta se você quer ser curado. E não só ser curado, né? De seguir curado. Sabe? Seguir curado. Porque ele aqui entendeu que ele tinha que levantar o seu cobertorzinho e ir embora. E se ele caísse lá na frente? Isso aqui é uma continuação. Você não recebe uma bênção e acabou. Sabe? É isso que eu vejo na palavra de Deus quando você aceita Cristo. E se você não aceitou, seja bem-vindo, aceite. Quando você olha para isso, para a palavra, você percebe que você faz a confissão, tá? O que significa? Você confessa e tem o seu momento de falar, não, olha, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida. E que eu possa estar aqui contigo. Não é? Isso é diferente. Porque sabia que esse aceitar Jesus, ele é diário. Porque nós, e até o meu namorado tentou me trazer um conceito diferente de Pedro negando Jesus. E eu falei assim, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas de repente ele falou assim, negou Jesus 3 vezes, tá na palavra. Tá? Que é o quê? Negar a Jesus é o que o Pedro fez. Se você ler, eu li o contexto quando ele nega Jesus. E não tem outra palavra. Tem um arrependimento de Pedro. E acabou. Você não precisa enfeitar, firular nada dos seus pecados, dos seus erros. É você, realmente pisei feio na bola. E agora eu tô aqui pra me consertar. Amém, Jesus? Me aceite. Te peço de coração perdão, porque, de novo, né? Pedir perdão e realmente crer nesse perdão são coisas diferentes. De novo, por isso que eu trouxe esse momento da Suzane, pra vocês entenderem da minha mente, que ela pagar pelo crime e ela pedir perdão pelo crime são coisas diferentes. E nós, na nossa soberba, no nosso pedestalzinho, que eu falei que nós queremos ser Jesus na multidão, né? É isso que a gente faz. Eu não tô lá, não tô no coração das pessoas. Eu não vivo aquilo, mas eu garanto pra você que a família dela tenta entender ela. A família, sabe? Tenta entender.
Porque se realmente a avó não tivesse um amor, né, ela não teria feito. Ela assim, cara, imagina se ela já não vai ter nada. Pelo menos que ela consiga alguma coisa aqui com a minha herança. Recomeçar. Então, o que ela tinha aqui para oferecer para a neta dela? Esperança. De que ela iria se pedir perdão para Deus e Deus iria perdoar pelo ato dela. Não é a avó que tem que perdoar. Entenderam? Aqui que tá o contexto. Não sou eu que tenho que perdoar nada. Deixa eu ver vocês. Que eu vou me embora. Cadê? Pessoal, hoje a moda é pegar versículos isolados da palavra para condenar a palavra. Isso mesmo. Comecei a te seguir, sou nova no TikTok. Vamos compartilhar experiência. Meu nicho é de testemunho. Muito bem, irmã. Fique aí conosco. Essa porcaria de caixinha de promessa voltou à tona. Leiam a Bíblia. Sim, aqui a gente sempre fala muito sobre propósitos, sobre pregação. A irmã perguntou como é que ela se aproxima mais de Deus, né? Se aproximar de Deus é você entender que você é falho, que você está no processo de limpeza espiritual e que vai e não peques mais, vai e não erre mais. Isso quer dizer que você não vai cair, que você não vai ter problema? Pode ser que aconteça. Mas você vai levantar todas as vezes e não ficar naquele antro, né? A negativa de Pedro serviu para que ele continuasse vivo. É isso aí. Verdade, a gente quer julgar e achamos que somos donos da justiça, sim. Usei a ferramenta como fé. Ajuda dos profissionais para mim, ministra. Eu usei as ferramentas como fé. A ajuda dos profissionais e da palavra ministrada na primeira pessoa e fui curado. E ensino e ajudo pessoas a se libertarem. Hoje tem até professores de interpretação. Quem nos auxilia é o Espírito Santo, sim. Só que assim, a gente não pode invalidar também os nossos doutores na fé, né? Historiadores. Por quê? Para eu trazer a palavra para vocês o contexto espiritual, o que eu fiz? Eu fui em todas as partes que diziam sobre a mulher do fluxo de sangue e o contexto do fluxo de sangue. Então, para você interpretar a palavra no sentido literal da palavra, é só você olhar, né, com fé e entender aquilo ali, tá? Amém. Tá sendo muito difícil, sou nova convertida. Cheguei aqui no finalzinho. Depois das 6 eu vou liberar também o devocional grande, tá, irmão? Ensinar não a interpretar. Muito bem. Isso daí também tem esse contexto contigo. Tô contigo, irmão. Tainá, sobre ser nova na fé, né? Como que a gente se aproxima de Deus? Primeiro, você busca na palavra, na Bíblia, entende? O que você precisa tá aqui na palavra, entende? O problema, que isso aqui é minha Bíblia, tá? Pra você saber. O problema da palavra é você querer ler do seu jeitinho. E não tem, né? Às vezes nós não conseguimos ler a palavra. E aí você precisa começar a ter um pouquinho de oratória pra melhorar, né? Porque o que eu analisei aqui lendo a Bíblia com a minha sogra? Nós estamos em... Êxodo não, nós estamos em Números já, tá? Bem no iníciozinho, não? Levíticos. Tô aqui no início de Levíticos com a minha sogra, onde fala dos sacrifícios, né? Que Deus tem na Bíblia. Só que até o 5º livro é um livro de lei, tá? Pra vocês entenderem. E você precisa parar a sua hora pra você ler a palavra e escrever nela. Que é o que eu tô fazendo aqui em João com vocês, né? Olha aqui, ó. Vocês verem como é, ó. Aqui foi a leitura da palavra, tá vendo? E aí aqui tem mais coisas escritas desse lado, onde eu risco a minha Bíblia, onde eu me encontro. E aí depois a gente entra aqui também, ó, mais riscos, tá vendo? E assim vai. Então, quando a gente tá lendo a palavra, para se encontrar com Deus, é você ter uma boa leitura, tá? Uma boa leitura. E aí eu quero que a gente olhe para isso, para nosso momento com Deus, que é esse aqui que a gente tá tendo hoje, e se confronte, né? Se confronte. Confronte com a palavra. E aí, quando você ler a Bíblia toda, quando você entender a Bíblia toda, e você entender o contexto de cada mensagem ali, por que ela existe, né? Aconteceram tantas coisas, por que aquele texto tá ali? Por que Deus, ele inspirou a palavra naquele texto? Aí você começa, é aqui que eu começo a viver a palavra, tá? Então é isso que eu queria
olhe para isso, tá? Olhem para a palavra, olhe para esse encontro com Jesus e peça a Deus o encontro com Ele, encontro com Jesus. Tipo, Senhor, eu quero realmente sentir que o Senhor está aqui comigo, mas eu preciso ter intimidade para isso. E a intimidade, ela é construída com autoconhecimento. Um autoconhecimento que você não vai gostar de saber quem você é. Porque na sua cabeça, você tem uma visão de você que talvez ela não seja tão real assim, né? E aí você olha para a palavra e fala assim, meu Deus, eu sou isso aqui? Sim, e você tá tendo a oportunidade de mudar. Lembra que eu fiz um devocional sobre a Songamonga e a mulher sábia? Lembra que eu fiz o devocional de 2 páginas, eu trouxe pra vocês o contexto, quem tá aqui há muito tempo sabe. Eu mostrei, aqui essa mulher é tola. Essa mulher aqui é uma menina ciumenta, birrenta, quer atenção o tempo todo, mas ela quer a bênção de uma mulher sábia. Aí eu passei pra mulher sábia, e a mulher sábia, ela tem muito mais chão. Só que aí eu trouxe também o contexto de que quando você é criança, você toma leite, né? Mamadeira, leite materno. Depois passa para começar a se alimentar, tem introdução alimentar, enfim, tem muitas coisas. Aí depois, quando você já é uma criança grande, você começa a comer outros alimentos. Só que aí, se você não tem essa transição na sua vida espiritual também, se você não é confrontado com a palavra também, você sempre vai ser um menino. Você precisa crescer. Hoje eu mandei pra minha mãe uma mensagem sobre o fator crescimento na nossa vida. Enquanto você estiver dentro da casa dos seus pais, você sempre vai ser uma criança que não tem a total responsabilidade da vida adulta. Porque quando você vai pra vida adulta, mesmo você sabendo que na vida adulta você paga a conta, né? Que você sabe, você vai ter suas responsabilidades, você vai ter outras descobertas. Talvez você descubra que a fé que os seus pais têm não é a mesma fé que você segue no seu coração. Você vai perceber que você segue a doutrina da sua casa. Você vai descobrir que na sua casa você janta todos os dias. Mas na sua casa dos seus pais, mas na sua casa você não quer jantar. Mas enquanto você morar dentro da casa dos seus pais e não fazer como Abraão fez, você não vai ter essa experiência, tá? Então por isso que eu falo, você tem que ter o seu lar, a sua casa, as suas responsabilidades para que Deus possa te fazer adulto de verdade. E isso aqui é como fé. Enquanto vocês estiverem na casa de Deus e olhando para a fé do irmão e não olhando para a sua fé, para suas experiências, você nunca vai viver com Deus. E é óbvio que você vai ficar pulando de igreja em igreja. É óbvio que o irmão vai te magoar, porque você não tem a sua fé firmada. Amém? Depois desse tapão, eu vou embora. Eu tenho que terminar a minha segunda de reuniões, de agendas. Vocês sabem, né? Então, que Deus ele possa encontrar você nesse devocional de hoje, né? Que ele possa fazer parte da sua vida e que você entenda que isso aqui é sobre vida adulta, tá? Fé firmada, fé madura, sem ficar achando que, né? Estamos aqui perdidos. Não, a gente tá aqui com o propósito de fazer você ler um pouco mais a Bíblia, se encontrar um pouquinho mais com Deus, pra sua fé, né? Falando da sua fé. Então aqui, quando as pessoas vêm, quantas pessoas já vieram aqui, a menina já falou, olha, eu não acredito em Deus, eu sou ateia, mas eu posso ficar escutando? Eu disse, irmã, a porta tá aberta. É só pegar a sua cadeira e sentar. Eu sou católica, fique aí. Que a gente não tá aqui pra ficar ditando fé dos outros, até porque eu tô tentando ditar a minha e ainda é mais difícil, né? Então, pelo menos que a sua fé seja baseada na Bíblia, para quem é cristão. Amém? Fico feliz por vocês estarem chegando. Nosso devocional vai ficar no YouTube mais tarde, tá? Esses outros 2 devocionais que vocês escutaram um pouquinho, nós temos já no YouTube, acabou de lançar. Então, se você clicar no link da bio, vai lá no último
que é o YouTube, já vai lá, se inscreve, fica por lá também. Oh, perdão. Fique por lá também. Mais tarde eu vou liberar esse devocional lá também no final do dia. E aí essa semana já se inicia aí com o encontro com Deus, né? Que é o nosso propósito. E hoje eu vou orar pro Senhor para nós termos os nossos devocionais da semana. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo toque vocês e que Ele faça morada no coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoas. Fiquem com Deus.